Que especial estarmos juntos por aqui e sempre Deus tem uma palavra certa na hora certa. E sabe, realmente a crítica não é boa, nem que você faça, né, uma crítica que seja algo realmente negativo, que não tenha um objetivo de encorajar ou de alguma coisa boa no final. A crítica não é boa quando você faz para alguém, mas nem também uma crítica quando você faz para você mesmo. Então, uma autocobrança ali exagerada. E nesse tempo aqui de oração, Deus ele estava me dando aqui um direcionamento para falar com você um pouco sobre isso. Mas eu creio que nós precisamos ir na raiz do problema. Por que que tem questões de críticas que nós fazemos às vezes a respeito dos outros ou a respeito de nós mesmos, né? Uma autocrítica assim que às vezes nós temos. Porque a raiz do problema, na verdade, é uma transformação que nós podemos viver em Deus. Quando nós recebemos a mente de Cristo, nós passamos a pensar da forma que Ele pensa. Você está ouvindo? Então, nós temos duas naturezas agora. A natureza espiritual, recriada em Cristo Jesus, e a natureza carnal. E para mim, um dos capítulos, pelo menos até agora, de uma forma geral, né? Eu tenho os capítulos da Bíblia que especificamente é para a minha vida. Assim como você deve ter alguns versículos ou capítulos da Bíblia que é para a sua vida. Mas para mim, de uma forma geral, o capítulo mais importante da Bíblia é Romanos no capítulo 8. Então, tem alguns momentos que eu cito aqui Romanos capítulo 8 com vocês, mas como eu já ensinei algumas vezes antes, não tenho falado, não tenho lido mais aqui com vocês, né? Então hoje eu vou ler Romanos capítulo 8 no versículo 1, que eu creio que é a raiz do problema, sobre críticas com uma pessoa que às vezes tem dificuldade, critica muito as outras pessoas, ou também critica muito a si mesmo. Você está ouvindo? Olha aí. Seja bem-vindo você que está chegando, glória ao nome de Jesus. Olha o que fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Você está ouvindo? Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E é assim que Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque as coisas da carne, ele vai continuar dizendo, se inclinam para as coisas da carne. Mas as coisas do Espírito, aqueles que vivem no Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então aqui, Romanos no capítulo 8 tem uma raiz, tem o poder suficiente para destruir a raiz da questão da crítica. A Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. Então isso quer dizer que nós temos a capacidade de pensar como Deus pensa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você está ouvindo? E o que Deus te fala agora? À medida em que você passa tempo na presença de Deus, à medida em que você adora a Deus, Ele tá transformando você no seu espírito. Ele está gerando mover, Ele está fazendo alguma coisa no seu espírito, que muitas vezes para nós é mistério agora, a gente vai saber no momento certo, na verdade, mas Ele está fazendo alguma coisa, que Ele está indo na raiz do problema e mudando o quê? A sua forma de pensar. 4 capítulos para frente, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a renovação da nossa mente e ter uma forma de pensar como Deus pensa, não como o mundo, em outras palavras, não é verdade? Então, aplicando isso a respeito da crítica, você pode aplicar para várias áreas da sua vida. Como é que Deus pensa sobre isso? Não é verdade? Mas, sobretudo, é o Espírito Santo que ele muda a sua forma de pensar. Então, isso vai te livrar de andar no pecado, de andar inclinado para as coisas que a carne deseja, que a natureza humana deseja,
que a natureza velha deseja. Agora aqui é a raiz do problema. Quando nós não temos uma vida de oração, de jejum, de dependência de Deus, sabe, isso é natural. Quando nós não temos isso, então a nossa carne tende a ficar um pouco mais forte. E a natureza espiritual, ela perde forças. Mas quem você é? Você é um espírito, tem uma alma para dominá-la, está habitando no corpo físico. Então, o que você precisa fazer? Ter disciplinas espirituais. A disciplina espiritual do jejum, da oração, da meditação na palavra. Pois é a raiz do problema. Às vezes nós tendemos a ficar tão negativos por isso. Então, a vida de jejum vai trazer mais consciência de quem você é no espírito. Oração, ela vai livrar a sua alma, né, de ataques, e ela vai ter o direcionamento de Deus para cada dia da sua vida. E oração, jejum e meditação na palavra. A meditação na palavra, cada vez mais, vai te ajudar, vai te dar consciência de qual é a vontade de Deus. E ela vai te guiar a ter uma forma de pensar. Porque a raiz do problema é que a forma de pensar segundo Deus. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Você está ouvindo? Então aí, ó, o que Deus está falando para você? Passe tempo de oração, passe tempo de jejum e meditação na palavra. E o que é meditar na palavra de Deus? A meditação na palavra não é apenas pensar a palavra. Você pode pensar a palavra, muito bom. Mas é também falar a palavra. É pensar a palavra e falar a palavra. O que diz lá em Josué, capítulo 1, no versículo 9. Quando está falando de meditação, ele liga diretamente a fala, não só pensar, mas também a falar. Na verdade, não é o versículo 9. O versículo 9 fala, seja forte e corajoso, né? Josué, aqui no capítulo 1, fala sobre meditação aqui. Sobre meditação. Escute bem o que está escrito. Josué capítulo 1, não cesses de falar do livro dessa lei. Olha lá, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O ponto aqui é, capítulo 8, na verdade, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele. Então, a meditação não é só pensar. Você não deve apartar a palavra de Deus da sua boca. Qual é aquela palavra que Deus te revelou? Através da palavra revelada, dos dons espirituais. Qual é a palavra que Deus te revelou nas Escrituras? Escrituras e palavra revelada. A palavra revelada e as Escrituras vão caminhar juntas. E tem também a primeira coisa, na verdade, mais importante, o Verbo encarnado. Como que Deus fala na terra hoje? Porque muitas pessoas têm uma dicotomia, ou é isso ou aquilo, e Deus não. Deus fala através de Jesus, do Verbo encarnado. Deus fala através da palavra escrita e Deus fala através da palavra revelada. E aqui palavra revelada, através dos dons espirituais e também através da revelação da palavra escrita de Deus. Quem está ouvindo? Primeira coisa, Deus fala através do Verbo encarnado, Jesus. Palavra, né? Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus fala através do Verbo encarnado, da palavra escrita e da palavra revelada. Você está ouvindo? Então o que Deus está te falando? Tem um versículo aí que Deus já te revelou, ou Ele vai te revelar por causa dessa palavra que você está ouvindo aqui. Aí você vai falar esse capítulo. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem simples, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou meditando.
O Senhor é meu pastor. Aí o negócio está cantando para você, a situação está difícil. O Senhor é meu pastor. Eu não tenho. Aí você, meditação é pensar falando em voz baixa. Se o negócio estiver difícil, libera o brado também, né? Mas deixa eu falar. Senhor, tem misericórdia. Aí fala assim, ó. O Senhor é meu pastor, não tem falta de nada. É como se fosse parafrasear o versículo, sabe? Mas é mais do que isso, é meditar, é pensar sobre aquilo que está escrito. Deus vai te revelar um versículo aí. Deus já tem te revelado versículos, alguns aqui, palavras. E o que Deus está querendo? Medita na palavra dia e noite, e não aparte da tua boca o livro dessa lei. Está ouvindo? Antes medita nele dia e noite. Fale a palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você está ouvindo? Eu tenho ensinado alguns tesouros da Escritura aqui para vocês, porque Deus tem me dado graça. Só de você falar uma coisa mais pausadamente, você já vai ver, puxa, mas que poder tem essa palavra? Porque seu espírito já sabe, sua alma precisa saber que a palavra de Deus é poderosa. Eu estou sentindo Deus aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. A palavra suprirá aqui, ela não está no futuro, mas eu descobri uma coisa sobre algumas palavras nesse sentido na Bíblia. Quando a palavra sempre aparece na Bíblia, suprirá, quer dizer que ele supre enquanto nós estamos aqui na terra como peregrinos, ele supre e ele vai suprir pela eternidade. Deus está falando, eu estou contigo, estou cuidando de você desde o começo da sua história. Eu enviei você aqui para essa terra e eu não deixei que você aqui sozinho. Estou contigo e não abro. Aí Deus escreve assim para você, eu estou contigo. Você está ouvindo? E você escreve assim para Deus, hashtag tamo junto. Você pode dizer amém? Deus está encorajando alguém aqui. Deus está indo lá na raiz do problema. E Deus está falando, o problema é a forma de pensar. Você tem que ter uma mudança de natureza. E depois que a mudança de natureza acontece, a gente também tem que continuar em Deus, continuar na vida de oração, a cada dia. Senhor, acorda de manhã, a sua primeira coisa é ter aquele seu tempo com Deus, nem que seja 15 minutos. Se você quiser mais de Deus, vai ter que ter mais de 15 minutos por dia, né, gente? Porque Deus quer o nosso tempo. Uma das coisas mais preciosas hoje é o tempo, né? Para o mundo. Não é verdade? E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando você está passando tempo na presença de Deus, você está falando, Deus, a minha vida, na minha vida, o que tem de mais importante é a sua presença. Olha aí, Deus já começou a falar com alguém aí, nesse ensino celestial. Então não aparta da tua boca o livro dessa lei. Nós começamos falando que nós tivemos uma mudança de natureza. Olha aí, o primeiro Adão foi a alma vivente. O segundo Adão, em Cristo Jesus, é espírito vivificante. Quando você se encontra com Jesus, você nasce de novo. É uma história, é uma nova história. É um reinício na sua vida. Você está ouvindo? Ele fala, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o que eu preciso fazer? Crer em Jesus como Filho de Deus e creia naquele que o enviou, e o Espírito de Deus vai te capacitar a viver uma vida que agrada a Ele. Você pode dizer amém? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Você está ouvindo? A lei veio para que o pecado fosse ressaltado. Mas a graça de Deus veio para te capacitar para viver uma vida que agrada ao Senhor. A graça de Deus não é para você viver da maneira que você quer. Mas a graça de Deus, o que é a palavra graça? É favor, é poder de Deus. É poder de Deus para te levar a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de santidade e também de cumprimento de promessas enquanto nós estamos na nossa breve passagem aqui na terra. Você está ouvindo? Deus tem uma promessa antiga. Deus tem uma promessa muito esperada na sua vida. Que Ele está falando, get ready, é o tempo. Te prepara. Deus está falando com você que acabou de entrar aí. Você que acabou de entrar aí, ó. Deus está falando. Você que está aí, ó. Está aí agora. Deus está falando assim,
tem promessas antigas, que você se deixou levar por pensamentos negativos, pela crítica aos outros e a crítica a si mesmo. Olha, Deus já está falando aqui desde o começo desse encontro, você deixar com alguém, hein? Tem que falar assim para alguém saber, né? Então, Deus está falando assim, ó. Então o que ele está fazendo? Ele está tendo uma mudança de natureza, uma mudança profunda dentro do seu ser. É uma mudança espiritual. Que ele está mudando você, a sua forma de pensar antiga. Ele está substituindo pela forma dele, a mente de Cristo. Eu declaro que Jesus, a partir de hoje, será o seu cabeça pensante. Você não vai pensar mais como você quer, mas Deus vai guiar até seus pensamentos e a sua forma de pensar. Sua forma de pensar. Não a forma de pensar como as prioridades do mundo, mas uma forma de pensar de Deus. Uma forma de pensar de dependência de Deus e também uma vida de vitórias, uma vida de milagres em Cristo Jesus. Se está em Cristo, já está na vitória. Você pode dizer amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado porque Tu és bom, Tu és nosso Deus. Tu és tudo para nós. Peço que o Senhor libere agora, Pai, do seu favor, da sua graça sobre cada vida que está aqui, sem exceção. Peço que o Senhor libere da sua presença agora. Pai, não deixa eles serem críticos com os outros, nem consigo mesmo. Mas eu peço que o Senhor vá na raiz do problema e traga uma mudança de natureza. Para aqueles que já receberam a nova natureza, enfraqueça agora a carne deles, ajuda eles a ter uma vida de oração, jejum, meditação na palavra, para que o Senhor venha cumprir tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Assim como a tua palavra diz, Abraão, ele recebeu promessas por conta daquilo que também ele fez em obediência. Olha aí. Então ajuda cada um aqui a obedecer a tua vontade, a tua palavra, para que o Senhor cumpra as promessas. Abraão foi. Escute bem. Abraão recebeu as promessas de Deus por meio daquilo que ele fez em obediência ao que Deus tinha falado. Você está ouvindo? O que Deus tem falado com você? Você tem obedecido ou você tem deixado para lá? O que Deus tem te falado? Você tem dado importância e dado ouvidos? Ou você acha que é só mais uma boa palavra ali para te encorajar? Não. Deus está querendo que você fale, Senhor, me ajuda então a ser transformado nessa área. Me ajuda a fazer o que te agrada, em nome de Jesus. Até nosso próximo encontro, até lá, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Verifique os links na descrição, prdanieljunior.com.br, o nome de Jesus sendo glorificado. E para você que vai pegar o livro, se o preço já acertou o preço aí no frete, né? Valor tem muito no livro, mas tem um preço do frete, né? Se o preço já ajustou para a sua região, já pega o seu livro lá e vai estar ajudando aqui na nossa missão. Depois a gente vai ter que colocar um preço um pouquinho maior no livro, né? Pra gente. Mas então aproveita agora, né? É um valor bem simbólico. Olha, é metade de uma pizza, né? Em algumas regiões aí. E você vai estar contribuindo com a nossa missão. Se Deus te. O livro você precisa pegar. Precisa pegar o livro. E se você quiser ofertar, tem as formas de ofertar aqui na descrição também. E eu declaro que vai ser multiplicado na matemática do céu para quem crê e sentir alegria sobre isso. Tá bom? Até nosso próximo encontro. Até lá.